Vamos ficar de pé, vamos cantar. Eu sei que esse salmo é uma coisa preciosa. Pense, Davi fez essa oração. Vamos lá. Praça-te, ó Deus, em livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer. Vergonha aos pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, se apresse em me valer. Amparo bem, não te tenhas, ó Senhor. Necessitado e pobre sou, ó Deus, se apresse em me valer. Amparo bem, não te detenhas, ó Senhor. Amém. Vamos assentar. Meus queridos irmãos, nós vamos tratar sobre família. Especialmente queremos tratar sobre a família da aliança. O que é isto? O que vem a ser isto? Qual a distinção que isto significa? E nós vamos entrar mais nesse tema pela manhã e encerrar a noite. Hoje nós queremos tratar de uma forma geral sobre o matrimônio e falar das consequências do pecado que afetaram de forma tão drástica, tão terrível o matrimônio, mas encerrar como o Senhor tem a solução em Cristo Jesus para ele. Eu gostaria de começar lendo, depois vamos ler outros textos, o texto de Hebreus, que é bem conhecido, para termos compreensão de como Deus ama. Hebreus 13, como Deus preza e como Deus honra o matrimônio. Hebreus 13, o verso de número 4, Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4 diz assim:
digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Gostaria de orar ainda. Vamos curvar nossa fronte. Senhor, vamos tratar de um assunto da maior importância dentro do teu propósito, do teu plano eterno. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, rogar a orientação do teu Espírito Santo através da tua bendita palavra, para tudo que vamos tratar a respeito daquilo que o Senhor mesmo instituiu, visando a tua glória, o teu plano, a exaltação do teu Filho bendito, o Redentor. Tem misericórdia, assiste-nos aqui. Precisamos de Ti, carecemos de Ti, não podemos fazer nada de nós mesmos, não nos interessa conceitos humanos, de homens. Nós queremos a Tua palavra, queremos que o Senhor mesmo nos ensine. Ó bendito Senhor Jesus Cristo, profeta por excelência, pelo Teu Espírito Santo, vem nos ensinar. E também vem curar, vem operar, Senhor, de um modo maravilhoso, pela instrução da Tua palavra, um milagre que só o Senhor mesmo pode operar, restaurador nas famílias, nos lares. Faz isto, Senhor, para a Tua glória. Rogamos com o perdão dos nossos pecados. Não merecemos que Tu nos abençoes, não merecemos. Temos desobedecido a Tua palavra, sido rebeldes, todos os dias quebramos os Teus mandamentos, mas, Senhor, nos humilhamos nesta hora, suplicando que o Senhor tenha piedade de nós, misericórdia, e queira nos abençoar para a glória do Teu nome. Bem a Tua igreja, oh, tem compaixão, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer conceitos bíblicos a respeito desse assunto. Sabe por quê? Porque atualmente nós temos muitos ministérios trabalhando com família, pregadores na internet, falando sobre casamento, família. Mas eu percebo que há pouco da palavra de Deus, pouco das Escrituras, pouco de conceitos bíblicos, teológicos, do que Deus acha, do que Deus pensa a respeito do matrimônio. Percebo que muitas das palestras estão eivadas de conceitos psicológicos, humanísticos, mas pouco das Escrituras, principalmente pouco de Cristo. E eu posso afirmar que não há nada que possa resolver, solucionar, firmar as famílias, fortalecê-las, do que a palavra de Deus, o ensino das Escrituras sobre isso. Eu faço parte de um projeto chamado Os Puritanos. E eu passei a amar os puritanos que viveram no século XVII, porque descobri que desde o tempo dos apóstolos, nunca se viveu de forma prática a vida cristã segundo as Escrituras como viveram os puritanos.
Eles amavam a palavra de Deus, e o que mais queriam era colocar em prática na sua vida diária, em todas as áreas da vida, e claro, na família. Eu, por exemplo, li este livro, que se você puder ler, precisa ler, é um curso de teologia prático, para leigos, qualquer um. Entre Gigantes de Deus, nós falamos J.I. Packer, uma visão puritana da vida cristã, uma benção. E aqui nós temos o capítulo que fala do casamento, do matrimônio, de como eles viviam. E eu vou ler alguma coisa para vocês a respeito disso. Eu não sei se você ouviu falar dos puritanos. Eles são muito caros e preciosos, principalmente para nós presbiterianos, porque foram eles que escreveram a nossa confissão de fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo. E então, ali nós encontramos a melhor interpretação bíblica para a vida cristã. Então nós somos privilegiados. Eu queria tanto que você pudesse descobrir os nossos símbolos de fé e começar a ler e orar, ler e buscar colocar em prática, porque é a forma melhor de se experimentar a piedade cristã e de glorificar a Deus nesse mundo. Os puritanos não eram ascetas, evitando os prazeres da vida, como alguns pensam. Antes eles amavam a vida com seus dons maravilhosos e usufruíam desses dons com moderação. Tinham um alto conceito da família, e que o que eles escreveram e viveram é um legado extraordinário de padrão bíblico, de convívio familiar, que contrasta com os dias de hoje, completamente. Por exemplo, em contraste dos papistas, como eles chamavam os católicos, eles entendiam o casamento como os reformadores entenderam também, e que tinham uma visão do casamento como Cristo expressou, dentro de um plano glorioso de Deus. Deus instituiu o casamento dentro de um plano, de um propósito, para a sua glória, para a glória do seu Filho. Então o casamento é algo agradável a Deus, porque Ele instituiu isso dentro do plano da aliança. Veja que eles diziam aqui, os puritanos, seguindo os reformadores, exaltavam o matrimônio em consciente contradição com a noção medieval de que o celibato praticado pelos padres, monges e freiras é melhor, mais virtuoso, mais similar a Cristo, mais agradável a Deus do que o casamento, a procriação e a vida entre família. Era isso que pensava, por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tinha um conceito sobre a mulher estranho. Dizia que as mulheres,
papel das mulheres, ele chegava ao extremo de dizer que o nascimento de uma mulher resulta de alguma degeneração no embrião masculino. Que absurdo, não é? Mas ele disse isso, e que se a esposa é uma conveniência para o homem, porquanto capacita-o a procriar e a evitar a concupiscência, a paixão ardente, que pode conduzir à promiscuidade. Em tudo mais, um homem sempre será melhor companheiro e ajudante do que jamais poderá ser uma esposa ou qualquer outra mulher. Ele ainda pensava que a mulher era mentalmente e fisicamente mais fraca do que os homens, mais tendentes ao pecado, e por natureza sempre submetem a algum homem. Os maridos, está parecendo muçulmano, os maridos poderiam corrigir suas mulheres mediante punições físicas, se necessário. Mas não, isso é conceito medieval. Era o que se pensava a respeito de casamento. O mesmo Aristóteles também pensava assim. Mas os puritanos rejeitaram completamente isso, como os reformadores também rejeitaram completamente essa ideia. E entenderam o casamento dentro da perspectiva bíblica de Deus. O primeiro passo que deram foi celebrar o casamento como uma ordenança da criação, uma boa dádiva de Deus à humanidade. O paraíso, jardim do prazer, diziam eles, conforme diz, nos convertei, o proto-puritano tradutor da Bíblia. Então, conforme eles diziam, o matrimônio não é uma alternativa, mas pertence à vida humana ideal, conforme o Criador. Segundo lugar, segundo passo deles foi definir e descrever o matrimônio segundo os termos bíblicos. Colocando, por exemplo, escreveu: o matrimônio é um união de uma mulher, aos quais Deus juntou de acordo com a sua palavra, com o consentimento de ambos, para dali por diante viverem juntos, passarem sua vida em uma igual participação de todas as coisas que Deus lhes enviar, com o intuito de produzirem filhos no temor de Deus, e de que evitem a prostituição, e que, de acordo com o beneplácito de Deus, um ajude e console o outro. Então o casamento é uma ordem da criação, uma ordenança da criação. E nós temos então que defini-los e compreendê-lo, o matrimônio, nos termos bíblicos. O matrimônio é a união de um homem e de uma mulher, aos quais Deus juntou de acordo com sua palavra, com o consentimento de ambos. Foi o que lemos. A nossa confissão de fé, que foi escrita por eles, no capítulo 24 do matrimônio e do divórcio, diz assim: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, mais de um marido ao mesmo tempo. O matrimônio foi ordenado para o princípio de marido e mulher,
para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, para evitar-se a impureza. Então vemos, esse é o pensamento bíblico. O Senhor quis o matrimônio e criou o homem e a mulher para serem uma só carne. E viverem em doce comunhão um com o outro, e para produzir semente santa, para perpetuar a igreja. Matthew Henry dizia uma coisa interessante: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não foi feita de sua cabeça para dominar, nem de seus pés para ser pisado por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, para ser protegida pelo seu braço e de perto do seu coração para ser amada por ele. Mais uma citação dos puritanos. Lembrar que Matthew Henry também era puritano. O comentarista clássico de toda a escritura que nós usamos até hoje. E ele diz isso. Mais uma citação dos puritanos, antes de eu entrar na questão que eu quero para o dia de hoje. Isso tudo é uma introdução que eu quero fazer. Aqui, 200. Um pouquinho. Diz assim, são citações dos puritanos: a esposa foi designada para o esposo, tal como uma pequena Zoar, uma cidade de refúgio. Zoar é uma cidade de refúgio. Uma pequena Zoar, cidade de refúgio. Ele, o marido, foge para ela em todas as suas dificuldades. E não há paz que se compare com ela, exceto a paz da consciência. As mulheres são criaturas sem as quais não pode haver vida confortável para os homens. Aqueles que desprezam e amesquinham são uma casta de blasfemadores, quando as chamam de um mal necessário, pois elas são um bem necessário. Isso são o que os puritanos pensam. Não há sociedade mais perfeita, mais completa, mais necessária, mais gentil, mais deleitosa, mais confortável, mais constante, mais contínua do que a sociedade entre o homem e sua mulher. A raiz central, a origem e a fonte de todas as demais sociedades. Uma esposa é a melhor companhia na riqueza, a mais apta e pronta ajudante no trabalho, o maior consolo nas cruzes e tristezas, e a maior graça e honra que pode haver para aquele que a possui. E aí falamos assim: é sinal de misericórdia termos uma amiga fiel que nos ama inteiramente, diante de quem podemos abrir nossa mente, comunicar os nossos problemas. É uma misericórdia ter uma amiga tão próxima que nos ajude em nossa alma, para despertar em nós a graça de Deus.
Coisa preciosa. Richard Baxter traduziu lindamente isso sob a forma de pergunta e resposta. Veja o que ele diz: digam-me o meu dever para com a esposa e o dever dela para comigo. O dever mútuo entre marido e mulher é, primeiro, amarem totalmente ao outro. Por isso, escolha alguém que seja verdadeiramente amável e evite tudo quanto tenda por extinguir seu amor. 2. Desfrutarem um do outro, unindo-se fielmente na tarefa de educar os filhos, no governo da família, no gerenciamento dos seus negócios seculares. 3. Ajudarem-se especialmente na santificação do outro, despertarem um ao outro a fé, ao amor, à obediência, às boas obras, admoestarem-se juntamente, mutuamente contra o pecado e todas as tentações, unirem-se na adoração familiar e também na adoração particular, prepararem-se mutuamente para a aproximação da morte e consolarem um ao outro na esperança da vida eterna. Só puritano. Hoje ninguém nem quer lembrar que tem morte. Os casais, quando vão chegando a uma certa idade, os puritanos dizem: tem que um ajudar o outro a se preparar para a morte. Conversar sobre isso. Coisa interessante. Eu gosto dos puritanos. Evitarem todas as dissensões, suportarem as fraquezas do outro, que nenhum deles possa curar sozinho. Nenhum deles pode curar sozinho. Tem que ajudar um ao outro, amenizar e não provocar as paixões desordenadas e nas coisas ilegítimas agradarem um ao outro. 5. Manterem a castidade e a fidelidade conjugal, evitando toda conduta imprópria, sem modéstia, com um terceiro, o que pode provocar o ciúme, e ainda evitarem todo ciúme injusto. 6. Ajudarem-se mutuamente a levar suas cargas e não agravá-las por sua impaciência, na pobreza, nas dificuldades, nas enfermidades, nos perigos, consolarem-se e apoiarem-se mutuamente, serem companhias agradáveis nas esperanças e nos deveres espirituais, não falharem todos os confortos materiais. A gente vê que isso não acontece na nossa vida hoje. Nós estamos longe. O problema é que nos afastamos da palavra de Deus. Nós temos preparo para o casamento. Ensino das Escrituras com relação aos deveres mútuos. E qual o propósito do casamento? Hoje o que nós temos, por causa do pecado, é um conceito completamente equivocado. O pecado arruinou o casamento e desviou os propósitos que Deus tinha para o casamento. Hoje, quando as pessoas pensam em se casar, o que eles procuram é uma satisfação pessoal. Sexo, felicidade, prazer. É costume ouvir-se: eu tenho o direito de ser feliz. E então casam-se pensando em serem felizes, ou em ser feliz, cada um. Pois saiba, isso está errado. É claro, isso é uma consequência, mas não é o objetivo principal. O casamento
precisa ser colocado na presença de Deus, e você precisa compreender quais são os objetivos de Deus que devem mover você ao casamento. O principal deles é a glória de Deus. Nós vamos tratar sobre isso com relação ao casamento no contexto da aliança, e você então vai compreender claramente isso. Ser feliz é uma consequência. Às vezes não vai ser, não, mas a glória de Deus. E é uma coisa interessante, que dentro desse propósito da glória de Deus, conforme o ensino das Escrituras, o direito que você tem é de fazer o outro feliz. Esse é o direito que você tem, para Deus ser glorificado. Segunda coisa que nós vemos, que é ruína por causa do pecado, é que os princípios que regem a ideia de casamento hoje, além dessa satisfação pessoal, são princípios absolutamente carnais e mundanos. As pessoas nem percebem que elas estão já contaminadas com conceitos filosóficos, humanistas, mundanos. A influência da sociedade, da escola, da universidade, dos amigos, é muito maior do que a influência da igreja. E então as pessoas nem percebem que estão carregadas de machismo, de feminismo, que aliás está dentro da igreja também, hoje em dia. Bíblico, isso não é de Deus. As pessoas estão pensando, por exemplo, que o motivo da sua vida é hedonista, quer dizer, prazeres, entretenimento, satisfação carnal, pessoal. Então, quando penso em casamento, penso em tudo que pode dar prazer. Mas não é isso. Está errado. Os princípios que devem nortear o casamento têm que ser espirituais. Que visam honrar, glorificar a Deus, servir a Deus. Mas perdemos isso. Os filhos, em geral, são acidentes. E, não muito raro, peso. E são criados para terem sucesso no mundo, é sol, serem alguém no mundo. Está errado. Os filhos deveriam ser não um acidente, mas buscado, procurado. É uma lástima que hoje nós temos casais que demoram para ter filhos e só pensam em um, ou quem sabe dois. As coisas estão muito difíceis, falta fé. Você cantou o Salmo 128, muitos filhos, herança do Senhor, semente santa. Você deve entender que é ordem do Senhor multiplicar, encher a terra e na verdade perpetuar a igreja com semente santa, prováveis eleitos que vão perpetuar a igreja do Senhor e então criar seus filhos para Deus, para a glória do Senhor,
para serem luz do mundo, para serem instrumentos de Deus. Eu tenho tristeza no meu coração quando eu vejo, às vezes já nos meus 41 anos de pastorado, quando jovens se interessam para ir para o ministério, tem pais que ficam chateados, porque pensam, não vai ganhar nada, vai passar uma dificuldade danada. Eu queria que ele fosse doutor, advogado, médico, engenheiro. Veja, porque perderam a perspectiva completamente. Estão fora da aliança. São casamentos que não têm compromisso algum com a aliança. Nós vamos ver isso. Então o resultado é uma infelicidade total. Os casais se suportam. O divórcio aumentou terrivelmente. Filhos revoltados, mundanos, grande parte deles não fica na igreja. E eu gostaria então de trazer aqui mostrar aqui o que aconteceu com o primeiro casal, que o que aconteceu com eles é um reflexo para nós, nós experimentamos um reflexo disso. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis. No capítulo 1, no verso 22, nós lemos assim: Gênesis 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Veja, Deus os criou a imagem e semelhança. Essa expressão, a imagem e semelhança de Deus, é o máximo espiritualmente falando. Criou a imagem e semelhança de Deus, significa criou igual Cristo, humanamente falando. Cristo foi a imagem e semelhança de Deus perfeita. Então Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos, amigos de Deus, santos, em perfeita, completa espiritualidade, de comunhão com Deus, e portanto de comunhão um com o outro, absolutamente perfeita. Imagine um casal vivendo, tendo uma convivência plena espiritualmente e santa, absolutamente santa, sem pecado algum, e já com a ordem de se relacionarem sexualmente. Não pense você que o sexo veio com pecado, não. Isso é absurdo, medieval. Deus os fez já com todos os seus órgãos sexuais, e para se usufruírem mutuamente com o sexo santo, porque o sexo no casamento é
santo, bendito, abençoado. Então era assim este casal, a imagem e semelhança de Deus. Que convivência gloriosa, e Deus sendo glorificado, sua palavra. Eles tinham comunhão com o Senhor na viração do dia, conversavam com Deus, plena, perfeita comunhão, num jardim maravilhoso de prazeres, como disseram os puritanos, santo, maravilhoso, amigos de Deus. Mas o que aconteceu? Deixa eu fazer um pormenor aqui que eu não quero passar, não. Quando Deus fez a mulher, Ele deu um pesado sono ao homem, tirou uma costela dele, e então encheu de carne ali, o que ficou faltando no homem, e da costela fez a mulher e apresentou ao homem. E ele então, no capítulo 2, verso 22 em diante, diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem o pai e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um outro homem e sua mulher estavam nos irmãos. Interessante esse pormenor aqui, porque o homem é quem dava o nome. Você deu o nome para todos os animais. Então ele tinha que dar um nome para a sua mulher. E ele deu o nome de varoa, no hebraico Isha. Homem é Ish. Então ele chamou a sua esposa de Isha, varoa, porquanto o varão foi tomado. Era uma sensação de parte um do outro. Por isso ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, quer dizer, o Senhor diz, e serão os dois uma só carne. Quer dizer, no fruto desta bênção espiritual, deste grau de espiritualidade, e sob a égide de Deus e do Espírito Santo, que criou, juntamente com o Pai, e do próprio Senhor Jesus, que é muito importante você saber, que, claro, foi a Trindade que criou todas as coisas. Quer dizer, houve a participação da Trindade na criação de todas as coisas, mas você não vê isso. Nós sabemos que Cristo participou da criação, mas você vê Deus falando: haja luz, e houve luz. Haja separação entre terra seca. Deus falando. Mas quando ele cria o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse plural não é só para dizer que existe Trindade, mas ele foi usado especialmente na criação do homem. E isso é para denotar o propósito de família. Deus já tinha a ideia de família na sua própria essência. Embora Deus não haja divisão na Trindade,
é um Deus só, mas o amor, a convivência, na distinção das três pessoas, fala de comunhão das três pessoas e de amor das três pessoas. É muito interessante o que a Bíblia fala a respeito, inclusive, da exaltação que cada pessoa faz da outra pessoa. Então já havia na essência da Trindade o conceito familiar, e agora ele: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e fez a mulher. Era o propósito de criação, e tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas é claro, o pecado, nós sabemos, está incluso na história. E cada vez que a gente pensa no pecado, a gente fica abismado, porque o prejuízo é incalculável em todas as esferas da vida, no mundo todo, no universo. A criação geme até agora, mas principalmente na família. E olha que coisa interessante, você veja, o inimigo das nossas almas foi direto para a família, porque era exatamente nesta questão dos princípios familiares que ele conseguiu introduzir o pecado no mundo. Não é curioso? Como é que foi? Vem uma serpente e começa um diálogo com a mulher. Ele faz uma proposta para a mulher e começa um diálogo e uma discussão teológica. Então nós temos um problema aqui, porque a mulher sabia que ela foi criada por Deus na condição de auxiliadora. Ela sabia perfeitamente que o seu marido era cabeça, e que ele é quem deveria dirigir o lar, tomar as decisões, e que ela iria auxiliá-lo nestas decisões, ajudá-lo. Não há inferioridade nenhuma da mulher na sua prerrogativa de auxiliadora. Ao contrário, é bendita esta função da mulher. Van Groningen, no seu livro sobre a família da aliança, compara a atividade auxiliadora da mulher com Deus. Ele cita vários versículos de Deus como auxiliador. E ele deu à mulher, então, esta condição de auxiliadora, mas não de cabeça e não de liderança. Então o que a mulher devia ter feito? Só, peraí, de repente é o seguinte: este assunto não me pertence não, é meu marido. E dizer: Adão, vem cá, conversa com essa serpente aí, porque o que ela está propondo não me cabe a mim. Talvez o que poderia até acontecer era que quando a serpente conversasse com Adão e fizesse a proposta, a mulher podia chamar Adão e dizer: meu filho, cuidado, esse negócio não está cheirando bem não. Aí sim, uma auxiliadora, né? Ajudando o marido. Não, ela não chamou o marido, ela mesma resolveu o negócio, ela mesma pegou o fruto e comeu.
E ainda chamou o marido e deu para ele. E o infeliz comeu. Não é? Eu pergunto, onde é que estava o marido? Você sabe que pelo texto, em hebraico, ele estava lá. Ele estava lá. Aí pior ainda, mas para Adão. Que ele estava lá. O que ele devia fazer? Ele devia dizer, peraí, dona serpente, não é com ela não, é comigo. Qual é o problema? Não. Ficou calado. Errou ela, errou ele. Nas suas funções e prerrogativas dadas por Deus. E pecaram. Eu diria, e pecamos, porque nós estamos neles. E nós fizemos isto. E foi uma tristeza. Eles então imediatamente perceberam que desobedeceram a Deus. Eles se sentiram mal, viram que estavam nus, começaram a ter noções estranhas a respeito dos seus próprios corpos. Arranjaram folha de figueira para se cobrir e, amedrontados, se esconderam atrás de um arbusto. Mas, meus irmãos, o que aconteceu? Deus devia destruí-los, não é? Se comerdes, certamente morrerás. E eles verdadeiramente morreram. Espiritualmente morreram. Mas o que Deus fez? Ouviu-se uma voz no jardim. Eva, onde estás? Não. Embora Eva tivesse tomado a iniciativa ali, a responsabilidade, segundo o princípio que Deus havia estabelecido para o cabeça, era de Adão. A omissão dele foi reclamada por Deus. Meus irmãos, a nossa omissão como maridos, cabeça, líderes, principalmente dentro dos planos de Deus e dos propósitos de Deus para a família, somos nós que temos a responsabilidade de conduzir a família espiritualmente, liderar o culto doméstico, criar os nossos filhos, ajudar a demonstrar a esposa espiritualmente, trazer a família à igreja. É você, seu Adão. E quando você não faz, Deus não vai chamar a responsabilidade da sua esposa, vai chamar a sua. Onde estás? E então Adão comparece, não é? E é interessante, eu já vou terminar, mas veja o que acontece aqui. Chamou o Senhor Deus, é verso de número 9 do capítulo 3, ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí, primeira manifestação do pecado arruinando
o casamento. Não é mais osso dos meus ossos, uma só carne, varoa, porque do varão foi tirado a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Isso aqui é terrível. Isso é próprio do pecado mesmo. Isso é desprezível. Como é que ele diz isso para a sua esposa? A mulher que tu me der, a culpa é dela. E isso, meus irmãos, continua até hoje. Nós somos, eu digo, vezeiros, de dizer isso. A mulher disse, que é isso que Deus disse para a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, está engolido aqui tudo errado, tudo que foi feito errado. Ela passou por cima do marido, é por isso que lá em Timóteo, que fala que a mulher não pode exercer a autoridade de homem, me ensinar, exercendo a autoridade do homem. A razão que o apóstolo dá para isso é porque ela pecou primeiro. Ela foi quem caiu. Interessante, ele não dá outra razão para a mulher não falar e não ensinar na igreja. A razão é exatamente o que aconteceu aqui. Está escrito lá em Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 2. Mas veja, eu quero terminar agora com isso. Então nós vemos aqui as consequências do pecado terríveis. O homem trabalhar com suor do seu rosto, comer do pão, espinhos e abrolhos. A mulher com terá filhos, a terra é amaldiçoada. Mas aí condenação estava sobre a cabeça deles, morte eterna. Aí Deus diz assim, verso 15: houve inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo muda tudo, inclusive a relação deles dois, marido e mulher. Deus tem uma promessa de salvação. Cristo, da mulher vem Cristo, o Salvador, o Redentor. Ele vai consertar tudo com a obra que ele vai fazer, com sua vida perfeita de obediência, com a sua imagem perfeita de Deus restaurada, com seu sangue derramado na cruz, e sua ressurreição e ascensão gloriosa. Sabe por que eu digo que tanto Adão e Eva se salvaram, crentes se salvaram, como também
o casamento deles foi restaurado. Segue comigo. Verso 20. Veja só. O homem muda o nome da mulher, da sua esposa, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe. Aqui na nossa tradução diz assim: de todos os seres humanos. Não é a melhor tradução. A melhor tradução é seres viventes, ou dos que vivem. Veja, ele mudou o nome, ele ficou tão feliz, tão maravilhado com esta promessa. Ele creu em Cristo naquele dia. Adão creu em Cristo naquela hora, naquela promessa, e Eva também. E foi tão maravilhosa essa conversão que ele disse assim: minha esposa, você não vai chamar varoa, porque do varão foi tomado. Você é muito mais preciosa. O seu nome não vai ser mais Ishá, o seu nome vai ser Shavá, que quer dizer Eva, que quer dizer vida. Eva quer dizer vida, Shavá quer dizer vida. O seu nome é vida, vida para mim, restauração da nossa casa, do nosso lar, vem do seu ventre, Cristo. Por isso você vai se chamar vida. Ela é mãe dos crentes, mãe dos viventes. Então eu queria encerrar hoje o que nós tínhamos falado, com toda a ruína que o pecado trouxe, todos os problemas que você tem na sua família, no seu lar, no seu relacionamento com sua esposa, na criação de filhos, com todas as brechas pelas quais o mundo tem penetrado, trazendo discórdia, dissensão, tirando a paz, e quem sabe já à beira da destruição, da separação, trazendo uma vida infeliz, um apenas suporta o outro, não há mais prazer, não há mais alegria. Eu quero dizer, Cristo foi a solução dada por Deus. Nada mais pode salvar seu casamento, conservar seu lar, nada mais senão Cristo. Isso não é retórico, não. Eu estou falando a verdade em nome de Jesus, em nome de Deus. Porque Ele realmente realizou a sua obra. Ele veio, chegou ao momento em que Ele nasceu do ventre de uma mulher, Maria, da essência dela, carnal, da substância de Maria, diz o nosso credo. Mas verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ente santo de Deus, Emmanuel, Deus pisando aqui, Deus, segunda pessoa da Trindade, a glória de Israel, o prometido do Éden, o Senhor da glória. Ele veio, é a luz, é a vida, tem todo o poder nos céus e na terra. Sabe, eu digo, talvez você pense assim: o meu lar está destruído, não é monturo, não tem mais como ser restaurado. Isso é o que você pensa, porque para Deus não há nada demasiado difícil, nem impossível. Ele veio para manifestar a glória de Deus, e Ele ainda realiza milagres hoje. Ele está vivo, assentado à direita de Deus,
e está presente aqui no poder do seu Espírito para operar milagres, restaurar famílias, trazer filhos que estão nas mãos do diabo, quebrar as algemas, restaurar a família para então não é quimera, não é filosofia, não é sociologia, não é psicologia, não é ética humana do humanismo, é a palavra de Deus, é a glória de Israel, é a pessoa de Cristo. Ele restaurou o lar de Adão e Eva e continua restaurando até hoje. Então que Deus tenha misericórdia, nos abençoe. Amanhã, pela manhã, nós vamos começar a tratar qual era o plano de Deus, que é família da aliança. E eu digo para você, se você está vivendo como família fora do propósito da aliança, eu quero crer que pelo poder do Espírito Santo, pela instrução das Escrituras, você será trazido para debaixo da aliança. Se a sua família não era ou não andava nos princípios da aliança, vai passar a andar nos princípios da aliança. Porque é isso que Deus quer, restaurar as famílias da aliança para a sua glória, para a exaltação do seu nome e do seu bendito Filho, para cumprir os seus propósitos espirituais, sociais, culturais. Que o Senhor tenha misericórdia e que nos ajude. Amém.